Olá pessoal, eu sou o professor Fabrício Valverde e hoje vamos para a resolução de mais uma questão de Química. A questão de hoje é da FUVEST 2025, primeira fase sobre gases. Vindo aqui para a questão temos o seguinte. Um artigo publicado em 2018 na Revista Brasileira de Ensino de Física reporta um curioso estudo sobre a pressão interna de foguetes de garrafa PET, propulsionados a partir de uma reação química entre o ácido acético e o bicarbonato de sódio. E aqui está a referência relacionada a esse trabalho. Uma mistura de vinagre que contém ácido acético com a seguinte fórmula molecular, com o bicarbonato de sódio com esta fórmula molecular, produz o CO2 por meio da reação química representada abaixo. Então, essa equação ela já está balanceada, ok? E aí a gente vai continuar. A reação ocorre no interior de uma garrafa PET de 2 litros de volume útil total. Então, o volume desta garrafa aqui é de 2 litros, da qual foi retirada todo o ar. Então, todo o ar dessa garrafa foi retirado, então você vai ter um volume de líquido, e aí o ar ele foi retirado. E aí insere-se na garrafa um volume inicial V-Vin, de vinagre líquido e bicarbonato de sódio, sendo a garrafa posteriormente selada com uma tampa acoplada a um manômetro. A reação produzirá gás carbônico, que ocupará um volume V de CO2, que é o que está representado aqui, e exercerá uma pressão de CO2 sobre a tampa da garrafa, medida pelo manômetro, como mostra a figura a seguir. O que nós vamos ter aqui é o volume de vinagre, que é o líquido da reação, e aí esse vai ser representado como V-Vin, e aí após a reação, você vai gerar o CO2, que é a única espécie que vai estar no estado gasoso, então o gás ele vai ocupar o volume que o líquido não está ocupando. E aí você vai ter um volume útil total de 2 litros sendo ocupado pela parte aquosa e pela parte gasosa, ok? E aí a questão ainda continua. Suponha que a reação produza 2 mols de CO2 para cada 3 litros de vinagre nas condições do experimento, em que o volume de líquido é 1/3 de litro a temperatura de 300 Kelvin. E a pressão de CO2, medida pelo manômetro, será por volta a D. Ok? Então, ele vai querer saber a pressão que o CO2 vai exercer aqui nesta garrafa. Então, a gente vê aqui que nós temos a temperatura, ele vai aqui nos dar a constante dos gases ideais, que é 0,08. Ele fala para considerarmos que o CO2 é um gás ideal. E ele também fala para assumirmos que todo ácido acético reage com bicarbonato de sódio. Então, a reação entre os reagentes é total. E aí, que o líquido resultante da reação ocupa aproximadamente o mesmo volume do vinagre antes da reação começar. Ok? Então, ele fala aqui, como a gente vai estar produzindo líquido, a gente vai gerar um pouco mais de água, então esse volume ele tende a subir um pouco, a aumentar um pouco. Mas ele fala que a gente pode desconsiderar esse acréscimo de volume, ok? E aí, aqui estão as alternativas, e aí, qual que será a nossa estratégia de resolução? Então, vamos sublinhar aqui alguns itens que são importantes. Aqui, informações importantes, é a relação entre os mols de CO2 e o volume de vinagre, e aqui nós vamos ter uma outra relação para nós encontrarmos o volume. Então, por essa reação, nós vamos encontrar quantos mols de CO2 vão ser gerados, e por essa relação a gente vai determinar qual que é o volume de CO2 que vai ocupar aquele recipiente, ok? Porque inicialmente nós temos a temperatura e temos o R. Para a equação de Clapeyron, nós precisamos ainda do número de mols e precisamos do volume para poder encontrar a pressão. Então é isso que a gente vai fazer. Vamos achar o número de mols, vamos achar o volume e a gente consegue determinar a pressão de uma forma bem tranquila, ok? Qual que é a pegada dessa questão? O que pode se tornar difícil nessa questão? É fazer a relação aqui em fração entre os volumes e também essa fração aqui entre o volume de vinagre e o número de mols de CO2. Então, se ela não trabalhasse aqui com fração, talvez essa questão fosse mais simples, mais pessoas acertariam essa questão na prova da FUVEST. Mas como ele está trabalhando aqui com relação em fração de volume, isso já é um fator para que mais pessoas possam errar essa questão, que inicialmente é uma questão simples, é um assunto bem simples, essa parte de gases ideais e equação de Clapeyron. Então vamos colocar aqui a equação balanceada,
Então, equaçãozinha balanceada. O que importa para nós aqui é a relação do CO2 com o volume de vinagre, ok? Então, os 3 litros de vinagre, eu vou colocar aqui embaixo, e os 2 mols de CO2 eu vou colocar aqui embaixo, ok? Então, o vinagre e o CO2, ok? E aí você pode me perguntar o seguinte, se a proporção estequiométrica é 1 para 1, por que 3 litros de vinagre estão me gerando 2 mols de CO2, ok? Então, e aí? A resposta é a seguinte. Quando você pega o frasco de vinagre, nem tudo que está lá é ácido acético. Uma quantidade bem baixa, um volume bem baixo lá, concentração bem baixa, é de ácido acético. Se você olhar no rótulo de um frasco de vinagre, você vai ver que em torno de 5% é ácido acético. Ou seja, embora o volume seja grande, mas a parte que vai reagir, que é apenas a porcentagem de ácido acético, é baixa. Por isso que a gente vai ter 3 litros de vinagre gerando 2 mols de CO2, ok? Então, isso aqui que é esse fator. Então, isso aqui vem de um experimento. O cara viu que quando ele pega 3 litros de vinagre e coloca para reagir com uma quantidade de bicarbonato de sódio, você forma 2 mols de CO2. Essa é uma relação que vem de experimento. Então, ele sabe que se ele pegar nessas condições aqui, ele pegar 3 litros de vinagre, ele me gera 2 mols de CO2, ok? Mas como eu falei, o vinagre, nem tudo que está lá é ácido acético, é uma porcentagem, é uma concentração bem baixa, ok? Então, a relação é a seguinte, se 3 litros geram 2 mols de CO2, então 1/3 de litro vai me gerar quantos mols de CO2? Como eu falei, o fator que pode fazer com que pessoas errem essa questão é justamente trabalhar aqui com fração, ok? Mas vamos lá, a gente está aqui para ensinar essa etapa. Então, vamos colocar aqui, como esse aqui é a unidade de volume, a gente vai colocar esse cara aqui, que é o volume de vinagre, que é justamente o volume inicial que a gente tem no frasco. Então, continuando aqui, a gente vai ter o seguinte. Queremos saber esse número de mols de CO2. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui? Uma multiplicação em cruz. Multiplicar 1/3 vezes 2 e dividir por 3. É isso que a gente vai fazer nessa etapa aqui. Vamos fazer isso aqui. E aí, vamos lá. A gente vai pegar aqui. Vou fazer essa continha aqui. Ó. Vamos pegar 1/3 vezes 2. Tá? Aqui litro vai cancelar com litro. Ó. Aqui litro cancela com litro. Então, a resposta vai ser em mol mesmo. Então, pegamos 1/3 vezes 2. Isso aqui vai ser igual. 2 vezes 1, 2. Isso aqui vai me dar 2/3. Vai ser o produto da multiplicação. Falta dividir por 3 ainda. Na hora que a gente vier aqui para dividir por 3, então, isso aqui vai ser 3 é a mesma coisa que 3 sobre 1. Então, como é uma divisão de fração, a gente mantém a primeira e inverte a segunda. Então, isso aqui vai ficar 2/3 vezes 1/3. A gente vai inverter essa segunda fração aqui. Então, 1 vai para cima e o 3 continua no denominador. Aí, 2 vezes 1 vai me dar 2. E aqui, 3 vezes 3 vai me dar 9. E aí, esse daqui é o número de mols que a gente tem aqui, que foi formado de CO2, ok? Agora, então, a gente já tem a temperatura, temos o R, temos o número de mols, falta encontrar o volume, porque ele quer a pressão. Então, de alguma forma, a gente tem que achar uma relação para fazer com o volume. O que a gente vai fazer agora? Então, a gente sabe que o volume do recipiente é de 2 litros, o volume útil total do recipiente é de 2 litros, e desses 2 litros, 1/3 é ocupado pelo vinagre. Então, se 1/3 é ocupado pelo vinagre, e eu sei que o volume total é 2 litros, então qual que é o volume que está disponível para o CO2 ocupar? É isso que a gente está calculando aqui. Então, o que a gente vai fazer? Uma outra relação. Se eu sei que o volume total é de 2 litros, e desses 2 litros, 1/3 é ocupado pelo vinagre, quanto que vai ser ocupado pelo CO2? E é isso que a gente vai fazer aqui agora. Então, o volume de vinagre mais o volume do CO2 é igual a quanto? É igual a 2 litros. Então, se eu sei quanto que é o volume ocupado pelo vinagre, que é de 1/3, então, qual que é o volume ocupado pelo CO2? Uma equaçãozinha bem simples. Eu vou mandar esse 1/3 para o outro lado, ele vai com o sinal invertido, então vai ficar 2 menos 1/3, e aí
Aqui eu vou ter que tirar o MMC. E aí, 3 vezes 2 dá 6. 6 menos 1 vai me dar 5 terços. Isso é o volume ocupado pelo CO2. Ok? E aí, esse valor aqui faz sentido? Esse valor aqui faz todo sentido. Por quê? Como o volume ocupado pelo vinagre é de 1/3, isso aqui é menos do que 1/3. Então, 1/3 é 3/3. Então, ele está ocupando uma parte de 3, o vinagre. Então, o que tem que acontecer? Se ele está ocupando menos da metade, então o CO2 ele tem que ocupar mais do que a metade. Então, esse valor tem que ser maior do que 1/3. E 5 terços é justamente maior do que 1/3. Tá certo? Então, esse valor aqui ele faz sentido. O numerador sendo maior do que o denominador, esse valor vai dar maior do que 1. Ele dá maior do que 1/3. E aí, isso aqui faz sentido. Ok? Então, nós já temos agora temperatura, temos número de mols, temos volume, sabemos o R, conseguimos agora sim ir para a parte final para calcular a pressão. Ok? Então, vamos jogar aqui na equação de Clapeyron. Como a gente quer saber a pressão, nós temos o número de mols, nós temos o R, que eu vou colocar 0,082, tá? Mas a FUVEST fala para usar o 0,08, que praticamente vai dar a mesma coisa, não vai ser isso que faz com que você erre a questão. E aqui a temperatura foi nos dada, de 300 Kelvin, e o volume nós acabamos de encontrar. Então, fazendo essas substituições, 2/9, que é o número de mols, o R eu coloquei 0,082 atm litro, mol Kelvin ainda vou colocar aqui embaixo, tá? A temperatura já está em Kelvin nessa questão, não precisa fazer a transformação da temperatura para Kelvin, então colocamos aqui o Kelvin, dividido pelo volume que nós acabamos de encontrar, ok? Dividido por 5 terços. Aqui as unidades que estão em cima e embaixo vão se cancelar, então aqui eu ainda coloquei o mol Kelvin, que é a unidade que vem da constante dos gases ideais, e aí agora sim as unidades se cancelam, esse mol cancelou com este Kelvin cancelou com este litro cancelou com este litro, a única unidade que sobrou é a atm, e é justamente a unidade que nós queríamos, porque a gente está calculando a pressão que o CO2 vai exercer dentro desse recipiente, ok? Então, fazendo esta multiplicação e dividindo por 5 terços, a gente vai ter aqui a resposta de 3,2 atm de pressão, ok? Então, fizemos aqui a questãozinha da FUVEST, chegamos nessa pressão. Então, o manômetro, ao final desse experimento, vai registrar aqui este valor de pressão. E aí, vamos ver qual que é a alternativa correta, ok? Então, a gente vem para cá, já vemos que 3,2 atm é justamente a alternativa A. E aí, nós chegamos na alternativa correta. Durante um período eu lecionei no ensino médio, onde o professor de física, ele participava de campeonato com os alunos para esses campeonatos de lançamento de foguete. E a gente conversava às vezes para tentar melhorar aí a eficiência, né? Porque eles medem a altura que o foguete alcança, ou a distância que ele percorre. E aí, esse professor ele participava de campeonatos aí com esses foguetes de garrafa PET. Então, uma questãozinha aplicada aí com o pessoal de ensino médio. E aí uma questãozinha bem tranquila da FUVEST, e é como eu comentei no início. E o fator que poderia fazer com que estudantes errassem essa questão é justamente trabalhar com essa parte de fração. Essas questões que levam a relação entre fração têm um percentual de erro grande. Então, eles colocaram justamente, se eles tivessem colocado apenas valores inteiros, muito mais gente acertaria essa questão do que quando eles colocam as relações em fração. Então, justamente eles colocaram em fração para ver se o cara sabe trabalhar desta forma, ok? Mas é um assunto bem corriqueiro dentro do ensino médio. Com certeza você fez várias questões sobre esse assunto para fazer a prova da FUVEST. E é interessante que depois que você entendeu a base do assunto, que você parta para questões que são um pouco mais complexas, que são um pouco mais complicadas. Então, que você comece a trabalhar com essas relações entre volumes. E dentro do ensino médio também você vê essa parte de gases, tanto em física quanto em química. Então você tem um reforço dobrado. E aí você tem uma chance maior de acertar uma questão quando essa, caso apareça. Então não fiquem apenas estudando por questões básicas, estudem também por questões mais elaboradas, porque se você se prepara por elas, a chance de você acertar ela e as fáceis também aumenta bastante. Ok?
Então, uma questão bonita da FUVEST, bem aplicada, com o que alguns alunos do ensino médio podem ter vivido durante este período. Então, muito boa essa questão, tá certo? Me digam aqui nos comentários o que vocês acharam dessa questão, se já participaram, se já tem colegas que participaram desses campeonatos de lançamento de foguete. E vou deixar aqui em cima mais uma playlist e um vídeo para vocês continuarem estudando Química. E essa era a questão que nós vamos resolver hoje. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Até mais e fui!